Amados irmãos, esta manhã nós temos a felicidade de ouvir a palavra do Senhor por intermédio do seu servo, pastor Elias Santana, e que o Senhor hoje use o seu servo como sempre usou. Vamos então, neste momento, dobrar nossos olhos, cabeça, olhos, e em espírito de oração. Senhor, nós estamos aqui, o teu servo já está na tua presença, mas eu não sei quanto a meu coração e o coração dos que esta manhã aqui estão e vão ouvir a tua voz. Senhor, leva cativo agora o meu coração e o coração do meu irmão a tua palavra. Usa, Senhor, pastor Elias, como sempre, ó Deus. E nós te pedimos que antes de um falar dele, haja um falar teu, à nossa vida e ao nosso coração. Nós agora repreendemos toda e qualquer distração, toda e qualquer toda e qualquer conversa paralela. E nós queremos levar cativos nossos corpos, mente e alma à tua palavra e pedimos, fala, porque teu servo ouve. Louvamos o teu nome. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Amém? É uma alegria estarmos aqui nessa manhã. Louvo a Deus por esse privilégio de poder compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor. Amém? Mesmo assentado, meus queridos, abra a sua Bíblia no livro do profeta Daniel, capítulo de número 5. Daniel, capítulo 5. Glória a Deus. Nessa manhã nós vamos falar acerca do rei Belsazar e de um banquete que ele realizou. E o nome desse banquete, nós demos esse título, o banquete da profanação. O banquete da profanação. Capítulo 5 do livro do profeta Daniel. A partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Muito tempo depois, em certa ocasião, o rei Belsazar ofereceu um banquete para 1000 dos seus membros da corte, e com ele bebeu muito vinho. Enquanto desfrutava com avidez da bebida, Belsazar deu ordem expressa para que lhe trouxessem as taças de ouro e de prata que seu pai, Nabucodonosor, tinha espoliado do templo de Jerusalém, a fim de que o rei Belsazar, os seus nobres mais chegados e as suas mulheres e concubinas bebessem dessas taças preciosas. Então rapidamente lhe trouxeram as taças de ouro que haviam sido sequestradas da casa de Deus em Jerusalém, e o rei e os seus nobres e as suas mulheres e as suas concubinas beberam à vontade nas taças. Entretanto, quando saboreavam o vinho, cantavam louvores e louvavam aos seus deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. De repente, porém, surgiu a imagem dos dedos de uma imensa mão humana que começava a escrever no reboco da parede, na parte mais iluminada do palácio. O rei Belsazar observou atentamente o movimento daquela mão enquanto ela escrevia. Então seu rosto foi ficando cada vez mais pálido, ele ficou tão apavorado que os seus joelhos batiam um contra o outro e as suas pernas perderam as forças e vacilaram. Até aqui, meu irmão, eu gostaria que você deixasse sua Bíblia aberta, porque nós vamos seguir comentando aqui no capítulo 5 do livro do profeta Daniel. Amados irmãos, nessa manhã, nós queremos compartilhar com os irmãos, é um texto bastante conhecido, mas que tem uma mensagem poderosa para as nossas vidas, tem uma mensagem de Deus muito importante para os nossos corações, e eu creio que dessa forma Deus vai falar à sua vida. Falou ao meu coração, e eu tenho certeza que vai falar ao seu coração nessa manhã. Pois bem, esse banquete realizado pelo rei Belsazar, eu chamei de banquete da profanação. Porque o que é profanar? O que é ser profano? O que é
profanar. Se você for ao dicionário e procurar pelo significado da palavra profanar, você vai encontrar que é tratar com irreverência ou tratar sem respeito aquilo que é sagrado. Isso é profanar. É você olhar para o que é santo, é olhar para o que é sagrado e tratar o que é santo com desrespeito, tratar o que é santo de qualquer maneira. É você desprezar aquilo que é santo ou que foi santificado. Isso é profanar, é violar a santidade, violar a santidade. A Bíblia, na carta aos Hebreus, no capítulo de número 12, versículo 16, faz uma advertência à igreja. Lá está escrito assim, olha, que ninguém seja achado profano como foi Esaú. A recomendação bíblica para nós é que nós não podemos ser assim. E a Bíblia chama Esaú de profano. Por que Esaú foi profano? Porque Esaú um dia olhou para algo que Deus havia entregue na sua mão, a sua primogenitura, algo que Deus lhe havia dado, e ele olha para isso como se não fosse nada. E de repente ele resolve trocar a sua primogenitura por um prato de comida. A sua necessidade carnal, a sua necessidade física falou muito mais alto do que aquilo que lhe era espiritual. E ele olha para aquilo que era espiritual, para aquilo que era sagrado, e ele diz, isso não tem valor nenhum para mim, diante das minhas necessidades. Esaú, ele agiu de forma profana, desprezando o que era santo. Desprezando o que era santo. Amados irmãos, o rei Nabucodonosor, ele assume o reinado em Babilônia por volta do ano 605 a.C. E nessa época ele já invade Jerusalém. A invasão da Babilônia a Jerusalém se deu em 3 fases. Jerusalém não foi invadida no primeiro momento e destruída totalmente no primeiro momento. Nós até vimos isso aqui na quarta-feira com o pastor Gideão Júnior, quando ele explicava acerca da destruição do templo em Jerusalém. E é interessante que Nabucodonosor, quando ele invade pela terceira vez, na sua terceira investida contra Jerusalém, aí sim, ele destrói o templo. Ele e seu capitão, Nebuzaradã, pelo nome você já vê que o cara não era fácil, não era bonzinho, era mau, né? Um homem com esse nome não pode ser gente boa, Nebuzaradã. Se você vai colocar esse nome no seu filho, desista, não ponha Nebuzaradã, está na Bíblia, está na Bíblia, mas o cabra não era bom não. Então ele chega, entra em Jerusalém, e dessa vez eles vêm para romper com tudo. O rei Zedequias tentou fugir por um buraco no muro, mas se deu mal, porque eles perseguiram o rei, alcançaram o rei, arrancaram os olhos do rei, mataram os filhos do rei na sua frente, voltaram à cidade e destruíram a cidade inteira. Destruíram o templo do Senhor, irmãos. Aquele templo lindo, maravilhoso, magnífico que Salomão fez, que representava a glória do Senhor, a glória de Cristo, quando da sua segunda vinda, que nós estudamos aqui, foi completamente destruído. Jeremias, quando ele narra a destruição do templo pelos babilônios, ele diz que eles derrubaram aquelas 2 colunas de bronze, lindas, que ficavam no pórtico na entrada do templo, feitas de bronze, Jaquim e Boaz. Destruíram as muralhas, as colunas, eles pegaram a bacia, o mar de bronze, e destruíram o mar de bronze, eles quebraram com seus bois, os 12 bois que sustentavam aquilo. Todo o ouro, toda a prata, todos os utensílios de ouro e de prata foram levados para a Babilônia, e não foram levados porque eram sagrados, não foram levados porque eram úteis para os babilônios, não, foram levados, obrigado minha pastora, foram levados porque eram de ouro, porque eram de prata. Porque era de ouro e porque era de prata. O bronze não se conseguia medir, a quantidade de bronze que havia, tanto no tanque, quanto nas colunas e quanto nos bois, ali não se conseguia medir. Tudo isso foi levado para a Babilônia. Nabucodonosor reinou sobre a Babilônia por um período de 63 anos. 63 anos, e quando ele morre, seu filho assume em seu lugar. Évil-Merodach era o nome do seu filho. Seu filho ele reinou por um período muito curto, reinou por um período ali só de 2 anos, e foi assassinado pelo cunhado. Pelo cunhado, tá certo? O nome do cunhado dele, até anotei aqui, é um nome bem estranho, Neriglissar. Matou e assumiu o poder. Também não reinou por muito tempo, foram apenas 4 anos. Aí depois veio um outro rei chamado Labassi Marduk.
Labaci não é língua estranha, irmão, é o nome do rapaz, Labaci Mardok, tá certo? Era o nome do rei que assumiu ali o reinado. Era um rei muito vulnerável, era um rei fraco e não se sustentou no poder. A filha de Nabucodonosor se casou com um homem chamado Nabonido, e esse sim assumiu o trono de Babilônia em sucessão a Nabucodonosor. Nabonido, casado com a filha de Nabucodonosor. E Nabonido e a filha de Nabucodonosor teve um filho, e o nome desse rapaz era Belsazar. Belsazar, ele se tornou o segundo no reino. Seu pai dominava, seu pai era o primeiro. Nabonido era o rei de todo o império babilônico, e Belsazar era o segundo no reino. Belsazar dominava e administrava toda a região da Babilônia, estava ali ajudando seu pai, era o corregente no trono, no reino de Babilônia. Babilônia, os irmãos já sabem, né? Era um império, dominava o mundo da sua época, era a nação mais poderosa daqueles dias, era a nação mais poderosa, era uma cidade extremamente fortalecida, ou seja, fortificada. Os muros de Babilônia eram de uma altura de aproximadamente 30 metros de altura, 30 metros de altura. A cidade era totalmente cercada, e os muros eles eram cheios de torres, e nessas torres ficavam ali os guardas de vigia. Então era quase impossível entrar naquela cidade, era quase impossível entrar ali. Nessa época, quando Belsazar estava no trono, os persas e os medos já estavam rodeando a cidade, eles já iam invadir a cidade, eles já estavam se preparando para esta invasão. Mas Belsazar, ele se sentia seguro dentro dessa fortaleza. Havia uma sensação de segurança muito firme no coração de Belsazar. Tanto é que mesmo diante da iminência de qualquer ataque por parte dos seus inimigos, ele resolve dar um banquete, ele resolve dar uma festa. Ele resolve fazer uma festa, ele resolve fazer um banquete. E reúne os 1000, os melhores do seu reino, os mais nobres, e traz para a sua casa, e enche o palácio com aquela gente toda para um grande banquete. E é interessante porque a cidade era fortalecida, e mesmo que os inimigos sitiassem a cidade, eles poderiam ficar tranquilos ali pelo menos por 20 anos. Eles tinham alimento armazenado naquela cidade para 20 anos, para alimentar todo o povo daquela cidade por um período de 20 anos. Então, se os inimigos viessem e sitiassem a cidade, fica 20 anos aí fora, aí esperando aí, que a gente vai ficar 20 anos aqui dentro. Água não era problema, o Eufrates passava pelo meio da cidade. O Eufrates passava pelo meio da cidade, e aí era o problema, né? Aí foi o grande problema, o Eufrates passando pelo meio da cidade. Já vamos falar sobre isso. Então veja o que aconteceu. Ele estava lá no seu banquete. A festa era uma festa pagã, era uma festa religiosa. O banquete de Belsazar era um banquete, era uma festa que envolvia todos os deuses de lá da Babilônia. Deuses de prata, de madeira, deuses de ouro, deuses de bronze, deuses de metal, de ferro. Todos os deuses estavam ali. Era o dia de todos os santos na Babilônia. Era o dia de todos os santos. Ele resolve fazer um banquete, resolve fazer uma festa, e vai todo mundo adorar os deuses e cantar louvores aos deuses babilônicos. A festa na Babilônia, meu irmão, ela era regada a muita bebida, a muito vinho, a muita prostituição, a muita imoralidade. Os cultos oferecidos aos deuses pagãos eram cultos que envolviam prostituição, envolvia muita imoralidade. Pensa numa coisa muito suja e muito imoral. Vai muito além disso que você pensou, se é que você pensou. Muito além. Era muito sujo, era muito baixo. Era uma festa absolutamente fora dos padrões morais. Imagina aquela multidão de gente bebendo e se prostituindo ali naquele lugar, naquele bacanal, e adorando os seus deuses, naquele carnaval, naquela festa maligna, naquela festa idólatra. E de repente o rei, cheio da bebida, cheio da cachaça, cheio do vinho, já altíssimo no seu nível de teor alcoólico, ele olha e diz: eu quero agora os utensílios que meu pai Nabucodonosor trouxe lá da Babilônia. Traz as taças, tragam os copos, tragam aqui, porque nós vamos beber neles. Nós vamos beber neles. Nossos deuses venceram os deuses dos judeus, venceram o Deus dos judeus.
Então agora nós vamos beber no copo deles, nas taças deles, nós vamos comemorar nas taças deles. Tragam as taças. E trouxeram as taças, trouxeram os utensílios, trouxeram os copos. E no meio de toda aquela bagunça, daquele bacanal, todo mundo começa a beber, os convidados, as mulheres, as prostitutas, as concubinas, começam a se utilizar daquilo que era santo, daquilo que um dia fora oferecido a Deus, daquilo que um dia fora consagrado ao Senhor, daquilo que um dia Deus olhou para o templo de Salomão e disse: eu vou habitar aqui, tudo aqui agora pertence a mim. Nós vimos que quando Salomão ele consagra o templo a Deus, Deus entra naquele lugar e Deus toma posse daquele lugar, a glória de Deus se manifestou ali. Deus estava dizendo: tudo aqui é meu, tudo aqui pertence a mim. E aquele homem, de uma forma de zombaria, em forma de um sarcasmo violento, ele pega tudo que é de Deus e traz para a sua festa, e resolve beber, e resolve profanar aquilo que é santo. Resolve profanar aquilo que é santo. Amados, há aqui uma reflexão para que possamos fazer acerca da nossa vida espiritual. Há uma reflexão que nós podemos fazer, e talvez os irmãos até já saibam o que eu vou falar aqui. Porque o nosso Deus, Ele sempre exigiu de nós uma separação. Você vê que quando Deus ele chama Abraão, e Ele diz: olha, Abraão, eu quero te usar, eu vou fazer de você uma grande nação, mas para eu te fazer uma grande nação, você tem que sair do meio dessa gente. Você tem que sair do meio desse povo, você tem que se separar, você tem que se santificar. Aí eu não posso te usar. Eu quero que você saia do meio do seu povo, do meio da sua parentela. E Abraão sai, e Deus faz de Abraão uma grande nação. E quando Abraão já é uma grande nação, e agora chama-se Israel, Deus olha para esse povo e diz assim: olha, eu vou colocar vocês em uma terra, e quando eu colocar vocês nesta terra, vocês não vão se misturar com os povos dessa terra, vocês não vão se misturar com os costumes dos povos dessa terra, vocês não vão me adorar da forma que eles adoram os deuses deles, vocês não vão prestar culto a mim da forma como eles prestam culto aos deuses deles, vocês vão destruir todos os altares dos deuses desses povos. A forma de adoração deste povo não interessa, não me serve, e vocês não podem nem querer imitá-los, vocês não podem se misturar com eles, vocês não podem dar seus filhos para casarem com as mulheres deles, nem tomar os filhos deles para casarem com as suas mulheres. Deus queria um povo santo, um povo separado, um povo para ser somente seu, um povo que fosse propriedade exclusiva dele. E foi assim que Deus se referiu à nação de Israel: vocês são minha propriedade, vocês são o meu povo, vocês pertencem a mim. E não pense você que com a igreja é diferente. Não pense você que comigo e com você é diferente. Nós também pertencemos ao Senhor, nós também pertencemos a Ele. Amados, nós vivemos um momento bem interessante, né? Nós vivemos um momento de socialização do Evangelho. Você já prestou atenção nisso? O Evangelho está socializado. Antigamente as pessoas tinham vergonha de dizer que era crente. Antigamente, meu tempo, lá atrás, não que eu seja muito velho, mas que, assim, quando eu tinha 15 anos, as pessoas tinham vergonha de ser crente. As pessoas tinham vergonha de dizer que era crente. Hoje não, hoje as pessoas assumem que são crentes, né? Hoje o jogador de futebol, se ele faz 3 gols, ele pede um hino, e o hino toca lá na Globo, né? Ele faz o gol, ele sai comemorando, ele aponta para Deus. Ninguém tem vergonha mais do Evangelho, ninguém se envergonha mais do Evangelho. Hoje as pessoas batem no peito e dizem: eu sou crente, e agora me converti, agora tenho uma igreja. Nós estamos vivendo esse tempo de socialização do Evangelho, um tempo em que as pessoas olham para o Evangelho e não sentem vergonha, é um momento de aceitação do Evangelho pelas pessoas, da forma como a gente nunca viu antes, entende? Nós estamos vivendo esse momento de aceitação do Evangelho, todo mundo quer ser crente, todo mundo quer o Evangelho, todo mundo quer servir a Deus, né? Vivemos esse momento, só que as pessoas querem servir a Deus sem negar a si mesmo, sem mudar de vida, sem tomar uma posição. Elas querem servir a Deus do seu modo, elas querem adequar o Evangelho à sua forma de viver, ao seu modo de viver. Elas não querem se adequar ao Evangelho, elas vieram para o Evangelho, mas agora o Evangelho vai ser do meu jeito.
Elas vieram para o Evangelho, mas agora a forma de servir a Deus é do meu jeito. É da forma que eu quero. É do jeito que eu quero. Querem servir a Deus, mas não querem negar a si mesmo. Paulo diz assim: como viveremos no pecado, nós que já fomos livres do pecado? É a pergunta que Paulo faz. Como que nós, que fomos libertos do pecado, podemos ainda viver nele? É possível isso? Não podemos, não podemos, não podemos. Jesus disse: olha, se alguém cuida ter a sua vida por muito preciosa, fique com ela, vai perdê-la. Mas se você perder a sua vida por amor a mim, você vai achá-la. Jesus está falando aqui de renunciar, de abrir mão, de mudar de vida, de mudar de atitude, de mudar de comportamento, de um evangelho que transforma, de um evangelho que as pessoas veem como ela está e Deus as aceita do modo como ela está, mas quando elas vêm, elas são transformadas, elas são libertas, porque a partir daquele momento elas passam a pertencer a Deus, elas passam a pertencer a Deus. São cada vez mais comuns expressões como: não tem nada a ver, Deus não está preocupado com isso não, Deus quer ver seu coração, meu irmão, Deus não está preocupado com essas coisas não. Todo mundo faz, todo mundo faz. Deus perdoa, Deus perdoa, Deus perdoa, irmãos. A graça de Deus é algo que a gente não consegue calcular, a misericórdia de Deus é algo que nós não conseguimos medir. O salmista diz: como diz o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões, como o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com aqueles que o temem. É algo que nós não conseguimos medir, mas chega um momento que Deus diz: basta, chega um momento que Deus diz: chega. E foi assim na vida de Belsazar. Foi assim na vida de Belsazar. Então nós vivemos assim. Nós fazemos o que eles fazem, nós falamos do jeito que eles falam, nós andamos do jeito que eles andam, nós nos vestimos do jeito que eles se vestem. Não tem problema, Deus não está preocupado com essas coisas, Deus não está preocupado com isso, e nós nos enganamos acerca do que Deus quer e daquilo que é a vontade de Deus, porque Deus expressou a sua vontade na sua palavra, Deus expressou a sua vontade em sua palavra, para que nós pudéssemos andar nela. E eu tenho que me lembrar de uma coisa: o apóstolo Paulo, quando ele escreve em 1 Coríntios, no capítulo 6, o versículo de número 19, Paulo nos faz uma indagação interessante. Deixa eu abrir aqui só para não correr o risco. Está bem aqui, obrigado, Davi. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e olha o que ele diz no final: e que não sois de vós mesmos? Você sabia disso? Você sabia que você não pertence mais a você mesmo? Você sabia que esse corpo teu aí não é teu? Esse negócio de bater no peito e dizer: é meu corpo, eu me visto do jeito que eu quero, eu faço o que eu quero, eu ando do jeito que eu quero, é meu corpo. O corpo é meu, eu tenho domínio sobre ele, eu me visto do jeito que eu quero, eu faço o que eu quero, eu uso do jeito que eu quero. Para nós que somos crentes não funciona, porque o nosso corpo, ele é templo e habitação do Espírito Santo de Deus, e não somente isso, ele é templo e habitação do Espírito Santo de Deus, e ele não pertence mais a nós mesmos, ele pertence a Deus. Você é de Deus, você não é seu, você é de Deus. Paulo está perguntando ali: você não sabia disso? Acaso você não sabia disso? Você não sabia que seu corpo pertence a Deus? Põe o versículo seguinte aí, por favor, meu querido. Porque fostes comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Você é de Deus, eu sou de Deus, meu corpo é de Deus, seu corpo é de Deus. O que é de Deus é santo, o que é de Deus é santo, e Deus não quer que o que é santo seja profanado, seja violado. O que é santo não se mistura, o que é santo não se contamina.
Essa lição que Belsazar vai aprender aqui. Essa lição que Deus vai dar a Belsazar aqui. O que é santo, é santo. O que é de Deus, é de Deus. O que é de Deus é para ser usado para Deus. É para viver para Deus. É para a glória de Deus. Isso se aplica a mim. Eu tenho que entender que minha boca, ela é de Deus. Minha boca é de Deus. Então eu abro minha boca para abençoar. Eu abro minha boca para dizer bênção, para falar a palavra do Senhor. Eu não abro minha boca para difamar o meu irmão, para falar mal dele, para fazer fofoca. Eu abro minha boca para abençoar. Eu tenho que entender que meus olhos são santos porque eles pertencem a Deus. Tudo aqui pertence a Deus. O apóstolo Paulo, ele escrevendo em Romanos, no capítulo 6, os versículos 12 e 13, ele diz exatamente isso. Ele diz: o pecado não pode reinar mais na sua vida, no seu corpo, para que você lhe obedeça. Mas os membros do seu corpo devem ser oferecidos a Deus, como instrumentos de justiça. E oferecidos a Deus. Então meus olhos são de Deus, meus ouvidos são de Deus. Meus ouvidos são de Deus. Eu não posso profanar aquilo que é de Deus. Eu não posso profanar aquilo que pertence a Deus. Se é de Deus, é de Deus, é para a glória dele. E aquilo que Deus não pode ver, eu também não posso ver. Aquilo que Deus não suporta ouvir, eu também não posso ouvir. Aquilo que Deus não fala, eu também não falo. Porque tudo aqui é dele. Tudo aqui é santo. Tudo aqui pertence a ele. Se é santo e é dele, então é para ele, é para a glória dele. E Deus não brinca com isso. Deus não brinca com isso. E a prova disso é exatamente o que acontece aqui. No auge da festa, no auge da bebedeira, todos estão cantando louvores aos deuses de prata, de bronze, de ouro, de pedra, de madeira. Estão brindando com as taças, com aquilo que é de Deus. E de repente aparece no alto da parede, no lugar mais visível daquele salão, no lugar mais iluminado daquele salão, uma mão escrevendo umas palavras na parede. Irmãos, a cena era assustadora. Assustadora. Era a manifestação de Deus naquele lugar. As pessoas não entendiam, as pessoas não compreendiam, o rei não compreendia. O rei, naquele momento, ele foi tomado de um temor, de um medo tão grande. A Bíblia diz que ele ficou pálido, branco como uma folha de papel. O grande Belsazar, da grande Babilônia, batia os seus joelhos, tremia, quase que não se sustentava em pé de tanto medo, de tanto pavor, que foi tomado o coração daquele homem diante do que estava acontecendo ali. Uma mão do nada aparece na parede escrevendo algo que ninguém conseguia entender. Podiam ler, mas não podiam entender. Belsazar então, aos berros, aos gritos, mandou chamar os sábios. Chame os sábios, chame os entendidos, chame os feiticeiros do palácio, os videntes aqui do palácio. Eu quero todos aqui, reúnam todos aqui. Eu quero que me digam o que está escrito e me digam o significado dessas palavras. A festa acabou, a música parou, a dança foi embora, agora todo mundo só tinha um olhar voltado para aquela escritura na parede. O medo tomou conta daquelas pessoas, tomou conta daqueles corações. E naquele momento, irmãos, entram os magos, entram os sábios do reino da Babilônia. Eles olham para aquilo, mas eles não conseguem decifrar a mensagem que ali está escrita. Eles olham para tudo aquilo e eles não conseguem dizer ao rei aquilo que o rei precisava ouvir. Está lá escrito, Mene, Mene, Tekel, Upharsim, mas ninguém sabe o que significa, o que essas palavras querem dizer, que mensagem essas palavras soltas querem transmitir, que recado ela quer trazer. Ninguém consegue dizer, ninguém consegue falar nada. Porque as coisas de Deus só podem ser discernidas espiritualmente. As coisas espirituais só podem ser entendidas por quem é espiritual. Paulo diz isso lá em 1 Coríntios capítulo 2, ele diz, olha, quem conhece a mente do homem, senão o espírito do homem que habita no homem?
Ninguém conhece a mente de Deus, senão o Espírito de Deus que habita em Deus. Mas Deus nos deu o seu Espírito. Deus nos deu o seu Espírito. Aleluia, glória a Deus. Deus nos deu o seu Espírito. Então as coisas de Deus, elas não podem ser entendidas. Por mais sábio e inteligente que os homens possam ser, coisas espirituais só podem ser discernidas espiritualmente. Só podem ser entendidas espiritualmente. Tem dificuldade para entender a Bíblia, meu irmão? Você está precisando orar mais. Está precisando buscar mais do Espírito de Deus, para que Ele te esclareça, para que Ele te abra a mente e a compreensão para as coisas espirituais. Para as coisas espirituais. Aí de repente quem entra, porque nessa altura o desespero não era mais só do rei. Nessa altura o desespero era também dos convidados. Os convidados agora também já estão apavorados, desesperados, em pânico diante de tudo, porque o rei está assustado. Se o rei, que é o rei, está assustado, imagina eu que sou convidado na festa. Se alguém vai morrer primeiro, não vai ser o rei, vai ser eu, meu irmão. Então se o rei está desesperado, então porque o negócio não é bom. Se o rei ficou pálido, tremendo, é porque a coisa vai pegar e vai ficar feia agora. Aí entra a rainha mãe. O palácio todo já devia estar ouvindo barulho, que agora não era mais de música, nem de festa, nem de gargalhadas, era de gritos e de desespero. Aí entra a rainha, e a rainha mãe olha e fala: meu filho, para que isso? Calma, quieta o teu coração. Tem aqui no reino um homem que tem o Espírito de Deus. Tem um homem aqui que tem o Espírito de Deus. Tem um homem aqui que é diferente. Tem um homem aqui que tem o Espírito dos deuses. Tem um homem diferente aqui. Tem alguém diferente aqui. Irmãos, será que as pessoas dizem isso de mim lá no fórum, lá onde eu trabalho? Será que quando as coisas ficam feias lá, eles falam: não, peraí, tem um homem aqui que trabalha ali naquele lugar ali. Ele é pastor, o nome dele é Elias, afrodescendente de grande porte, careca, está lá. Será que as pessoas dizem isso de você lá na repartição onde você trabalha? Lá na sua faculdade, será que quando a coisa fica feia lá, eles lembram de você e falam: olha, tem aqui uma mulher de Deus. Tem aqui uma mulher de Deus. Será que lá no quartel a coisa ficou feia? Não, tem aqui um homem de Deus aqui. Tem uma mulher de Deus aqui. Tem alguém aqui que é cheio do Espírito Santo. Tem alguém aqui que Deus usa. Tem uma palavra de Deus para essa situação. Tem um agir de Deus para essa situação. Tem alguém aqui que pode orar e Deus pode mudar essa circunstância. O testemunho de Daniel permanecia na Babilônia. Daniel agora já não era mais o garoto de 16 anos que entrou por aquelas portas como escravo. Continuava escravo? Sim, continuava. Foi trazido de Judá? Foi. Mas agora tinha 82 anos de idade. Já era um senhor. Mas o testemunho dele era o mesmo. Não mudou. Não mudou. Não mudou. Então chama Daniel. Por quê? Porque Daniel não estava lá, meu irmão. Daniel um dia assentou no seu coração não se contaminar. Isso valia para a vida toda. Não foi para quando ele era jovem, não. Não foi na sua mocidade, não foi para a vida toda. E agora com 82 anos de idade, onde é que estava Daniel? Em algum lugar, dormindo, descansando, mas não estava no bacanal. Daniel não era daquele que bebia socialmente. Não era aquele tipo de crente que eu bebo, mas só socialmente. Eu bebo, mas só uma cervejinha lá em casa. Está lá na geladeira, eu bebo de vez em quando. Não, eu vou para a festa, mas eu vou chegar na festa, vou ficar com meus amigos lá, todo mundo bebendo, eu vou tomar um refrigerante lá no meio da festa. Daniel podia estar na festa, né? Ah, eu sou crente, eu vou para a festa, aí o garçom passa com o vinho na taça. Não, não bebo, eu sou crente, eu sou crente. No meio da festa lá, do bacanal, no meio da festa junina lá, de Nabucodonosor, no meio do Halloween de Nabucodonosor, está lá Daniel, no meio do Halloween de Nabucodonosor, ou de Belsazar. Não, eu não bebo, eu sou crente. Daniel não estava lá, meu irmão. Daniel não participava desse tipo de festa. Para Daniel não tem nada a ver. Tem a ver sim. Daniel tinha uma janela aberta no seu quarto, virada para Jerusalém, onde ele se prostrava 3 vezes por dia para orar, para buscar a Deus,
buscar a presença de Deus. Daniel não estava lá. Daniel não estava lá. E quando Daniel chega, o rei olha para Daniel. Ele diz assim: é você, o Daniel, que foi trazido. Talvez ele esperasse uma pessoa mais jovem, né? Chega um senhor lá de 82 anos. É você, o Daniel, que meu pai Nabucodonosor trouxe lá de Judá. Um homem que tem um espírito dos deuses. Eu ouvi falar de você. Eu ouvi o seu testemunho. Belsazar já estava no poder há algum tempo, mas ele não conhecia Daniel. Ele não conhecia Daniel. Daniel não frequentava as suas festinhas. Daniel não frequentava nem socialmente as suas festinhas. Daniel não participava. O propósito que ele fez com Deus foi de não se contaminar. Está na Babilônia, vai ficar ali até o dia que Deus permitir que ele ficasse ali, mas ele não se misturaria. Assim sou eu e você, meu irmão. Na Babilônia sim, mas fazendo parte dela não. Fazendo parte dela não. Fazendo parte dos seus banquetes, de suas festas, de forma alguma. De forma alguma. E o rei olha para Daniel e diz: olha, tem um presente para você. Se você disser tudo aquilo que eu quero saber, se você trouxer a interpretação para isso aqui, porque eu já prometi isso para os meus magos, para os meus sábios aí, mas ninguém disse nada, ninguém consegue ler, ninguém consegue dizer o que está escrito ali. Mas se você disser: olha, tem um manto real aqui para você. Você vai ser vestido de púrpura, você vai ser honrado. Vão colocar no seu pescoço um colar, uma corrente de ouro. Você vai ser honrado. E você vai ser o terceiro aqui no reino. O primeiro, Nabonido, pai dele. O segundo era ele, Belsazar. Daniel seria o terceiro no reino. Falou: ó, se você disser, você vai ser o terceiro no reino. Daniel olha para o rei e diz assim: ó, meu rei, pode ficar com seus presentes. Para que serve isso para mim? 80 anos, passei dos 80. Por que eu quero tudo isso? Isso não tem valor nenhum. Seus presentes fiquem com você, e você dê para quem você quiser. Sabe por quê? Porque Daniel não foi ali negociar com coisas espirituais. Daniel não foi ali fazer negócio. Daniel não estava ali para negociar com a palavra de Deus. Daniel não estava ali para fazer negócio com coisa santa. O que é santo, não é para ser negociado, não é para ser barganhado. E pode ficar tranquilo que o diabo vai trazer propostas para você, querendo negociar a sua santidade, querendo negociar a sua vida espiritual com Deus. Ah, pastor, não vai não, eu sou crente, eu oro, eu jejuo. Meu irmão, Jesus estava jejuando no deserto. É Jesus jejuando no deserto. O diabo não foi lá tentar comprar? E tu acha que o diabo não sabia que era Jesus, o Filho de Deus? Sabia. Imagina eu, imagina você. Tu acha que o diabo não vai trazer proposta para que eu e você abra mão da nossa santidade, da nossa vida com Deus? Vai sim, todo dia. Todo dia. Todo dia ele vai oferecer propostas para mim e para você. Ele vai querer que eu negocie, que você negocie. Sabe aquele seu namorado lindo, maravilhoso, que vai chegar para você e vai falar: prova que me ama, meu amor. Nós já vamos nos casar mesmo. Prova que me ama. Você não me ama de verdade. Se você me amasse, não negocie. Não negocie. Seu corpo não te pertence, pertence a Deus. Você é de Deus. Você é de Deus. E o que é de Deus é santo. E o que é santo é para Deus. Então não negocie. Não negocie. Daniel falou: eu vou ler. Fica tranquilo, eu vou te dar a interpretação. Mas antes deixa eu te falar uma coisa. Sabe seu avô, Nabucodonosor? Deus deu a Nabucodonosor poder, autoridade, como a nenhum outro homem na terra. Deus deu a ele Babilônia. Não tem ninguém maior, não havia ninguém maior que Nabucodonosor. Era a grande cabeça de ouro da estátua. Não tinha ninguém maior que ele. Quem ele queria mandar matar, ele mandava matar. Quem ele queria que vivesse, ele fazia viver. Quem ele queria que fosse exaltado, ele exaltava. Quem ele queria que fosse humilhado, ele humilhava. Estava na mão dele. Ele tinha todo o poder, mas ele tinha todo o poder porque Deus lhe havia entregue o poder.
Ele tinha todo o poder, não porque era ele, Nabucodonosor, mas porque Deus o havia colocado nessa posição. Mas um dia o coração de Nabucodonosor foi tomado por uma vaidade muito grande. Um dia o coração de Nabucodonosor foi tomado por um orgulho, por uma soberba, por uma arrogância muito grande. Ele começou a desprezar os pobres, desprezar as pessoas, olhar para tudo e dizer: sou eu quem fiz, fui eu quem criei, fui eu, Nabucodonosor, quem edificou tudo isso. Eu posso, eu faço. É a minha vida, é o meu reino. Foi quando Deus resolveu mostrar para Nabucodonosor que não era desse jeito. Trouxe uma doença sobre ele e colocou o rei no estábulo, junto com os burros, junto com os jumentos, comendo capim e sendo molhado pelo orvalho. Deus fez isso. Deus fez isso e falou: vai ficar aí até o dia em que você reconhecer que é Deus quem domina sobre o reino dos homens, e Ele dá a quem quer. Ele que coloca e tira, é Ele que exalta e que Ele humilha. Fica quem Ele quer, Ele que coloca no poder e Ele tira do poder. Enquanto você, Nabucodonosor, não entender isso, você vai ficar aí pastando. Enquanto não entender que é Deus que domina, vai pastar. Enquanto não entender que é Deus que está na frente, vai comer capim. Aí teve um dia que Nabucodonosor olhou para o céu e reconheceu Deus, e Deus o restituiu e o colocou no trono. Aí Daniel olha para Belsazar e diz: mas você, Belsazar, conhecendo toda essa história, sabendo de tudo isso, você deixou que o orgulho, a soberba, a vaidade tomasse conta do seu coração. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Que aprender com o erro dos outros custa mais barato. Aprender com o erro dos outros custa mais barato. Ele conhecia a história de seu avô, Nabucodonosor. Ele sabia tudo que Nabucodonosor tinha passado e por que tinha passado, sabia dos erros de Nabucodonosor, das manifestações de Deus na Babilônia, porque Deus se revelara a Nabucodonosor de uma forma grandiosa, nos seus sonhos, nas interpretações dos seus sonhos. Deus falava com Nabucodonosor, ele não entendia nada, vinha Daniel e esclarecia tudo para ele, e dizia: Deus está falando com você isso. Nabucodonosor, ele se quedava diante de Deus. No episódio da fornalha ardente, quando ele lançou os homens na fornalha, os 3, e ele viu 4 homens lá dentro, e houve aquele momento glorioso, em que Deus deu livramento àqueles homens. Ele disse: olha, agora a partir de hoje, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego vai ser glorificado aqui, e ninguém deve desprezar o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Belsazar sabia dessa história, ele conhecia essa história. Porém, conhecendo a história, sabendo de tudo isso, e conhecendo o Deus dos judeus, ele não o glorificou como Deus. Não o glorificou como Deus. Veja o que está escrito aí no versículo de número 23. Começando aí no 22. Está aí, Davi? Daniel 5, 22. Diz assim: mas tu, ó Belsazar, sucessor do rei Nabucodonosor, não tens caminhado com humildade, nem humilhaste o teu coração, muito embora saibas bem de tudo quanto ocorreu com teu pai, o rei. Mesmo sabendo tudo isso, você não se humilhou. Põe o versículo seguinte, por favor, meu querido. Obrigado. E te levantaste contra o Senhor dos céus, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu e teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas, bebestes vinho nele. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de cobre, de ferro, de madeira, de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem nada, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a Ele não glorificastes. Ele está dizendo: olha, você, apesar de saber dos erros de seu pai, você fez tudo o que ele fez, e ainda fez pior ainda. Ainda fez pior ainda. Esse texto me faz lembrar Romanos capítulo 1, quando Paulo descreve a real situação dessa humanidade, que conhecendo Deus como Deus, não glorificou como Deus. Pelo contrário, deu glória
aos ídolos que são a imagem de peixe, de répteis, de aves, de homens, e não glorificaram a Deus. É por isso que Deus os entregou às suas próprias paixões, para desonrarem os seus corpos entre si. Por isso Deus os entregou às suas próprias concupiscências, porque conhecendo Deus, não o glorificaram como Deus. Belsazar conhecia Deus, mas não o glorificou como Deus. Mas chegou o momento de Deus. Aí Daniel diz, foi por isso que Deus mandou essa mão. Foi por isso que essa mão apareceu. E sabe o que está escrito? Está escrito, Mene, Mene, Tekel, Uparsim. Ou seja, Deus contou o teu reino. Deus avaliou o teu reino. E Deus deu um fim nele. Acabou para a turma. Perdeu. Deus deu fim ao seu reino. Acabou aqui. Essa mensagem aqui não é aquela, se você mudar, as coisas vão melhorar. Não é. A mensagem aqui é, a sentença de Deus é esta. Acabou. Chegou no limite. Você foi pesado na balança de Deus, o Deus que tem balanças justas, e você foi achado em falta. Você não conseguiu atingir o padrão que Deus queria. Você está aquém daquilo que Deus esperava de você. Acabou. Acabou. Deus dividiu o teu reino hoje. Deus entregou aos medos e aos persas. Você lembra do sonho do seu avô? Que um dia a cabeça de ouro passaria, o tronco de prata com os braços de prata viria. Chegaram. Chegou. Acabou. O juízo de Deus chega, meu irmão. Um dia chega. Um dia chega. Um dia Deus chama para prestar conta. Paulo escreve e ele diz assim, olha, de Deus não se zomba, Deus não se deixa escarnecer, aquilo que o homem semear, isso também vai colher, vai ser o que ele vai ceifar. E chega o dia de colher, chega o dia de ceifar. Belsazar achava que ia viver para sempre, achava que podia zombar de Deus e zombar das coisas santas e ficar por isso mesmo. Ele nunca imaginaria que seria aquela noite a sua última noite. E foi a última noite, ele morreu naquela noite. Sabe o rio que passava no meio da cidade? Os medos bloquearam o rio, fizeram uma barricada ali, desviaram o curso do rio. E o leito do rio ficou seco. E eles entraram por baixo do leito do rio, que entrava por baixo dos muros da cidade. Estavam dentro da cidade. Tomaram Babilônia. Belsazar foi o último rei. Para encerrar, o peso e a balança justa do Senhor. O peso e a balança justas são do Senhor. Isso diz Provérbios capítulo 16, versículo 11. Às vezes, essa balança ela traz resultados imediatos, como foi no caso de Belsazar. Não houve tempo, não houve mais oportunidade para ele. Às vezes essa balança justa de Deus, ela traz resultados imediatos, como foi o caso de Ananias e Safira. Quando pesados na balança e foram achados em falta, na hora veio a sentença. Às vezes demora um pouquinho mais, lembra de Sansão? Brinca aqui, brinca ali, Deus está deixando, Deus não fez nada, as coisas estão indo, as coisas estão acontecendo, mas Deus está advertindo, e muitas vezes fazemos ouvido de mercador a advertência de Deus, nosso coração se endurece, nossa cerviz fica dura, mas um dia a balança de Deus ela chega, e nós somos colocados nela. Deus que pesa os corações, Deus que pesa as atitudes, Deus que nos conhece como ninguém nos conhece, Deus que nos vê como ninguém nos vê, Deus que sabe tudo a nosso respeito, que pesa as nossas palavras, os nossos pensamentos, as nossas intenções, um dia nos coloca em sua balança. Nos coloca em sua balança. Provérbios 29:1 diz assim: o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente,
sem que haja cura. Sem que haja cura. Mas nessa noite, irmão, ou melhor, nessa manhã, eu vim aqui para te dizer que Deus é o Deus das oportunidades. Ele é o Deus das oportunidades. Ele é o Deus das oportunidades. Jó um dia olhou para Deus e ele disse assim: pesa-me, pesa-me Deus em balanças fiéis, e conhece a minha integridade, se meus passos se têm desviado do teu caminho, e se meu coração se tem seguido pelo caminho dos meus olhos. Jó um dia orou assim, e talvez seja este o momento meu e seu, de olhar para Deus e dizer: Deus, pesa-me, veja como está a minha vida, veja como está o meu coração, veja como eu estou te servindo, veja a forma como eu estou tratando as coisas santas, a minha vida. Talvez seja o momento de nós orarmos como o salmista no Salmo 139, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, agora me guia pelo caminho eterno. Porque um dia Deus mandou Jesus Cristo para que morresse pelos meus pecados e pelos seus pecados. E quando João se refere a Jesus, ele diz: Ele é a propiciação pelos teus pecados. Não peque, meus filhos, não entre pelo caminho do pecado, não viva no pecado. O pecado é um acidente no seu percurso, na sua vida espiritual, não pode ser uma rotina, não pode ser algo que você vive repetindo todos os dias. Ah, pastor, mas Davi pecou e era um homem segundo o coração de Deus. Sim, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Quantos adultérios você tem de Davi? Volte para Deus, se arrependa, abra o seu coração para Ele, rasgue o seu coração diante dEle, conte a Ele as suas misérias, conte a Ele as suas mazelas, desabafe com Deus, abra sua alma para Ele, fale das suas limitações, fale dos seus problemas, fale dos seus defeitos. Ele quer sarar você, Ele quer curar você, Ele quer restaurar sua vida, Ele quer restabelecer você. Porque Ele é Deus de misericórdia, é Deus de graça. Porque Ele te ama e porque você pertence a Ele, porque você foi comprado por bom preço. Bom preço. Por bom preço. E Ele quer usar você de uma forma especial na sua obra. A minha vida e a sua vida é para a glória do Senhor. É para a glória de Deus. É para a glória do Senhor. Fique de pé nesse momento. Cante assim: sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, enche-me até que em mim se ache só a ti. E então, aleluia, usa-me, Senhor, usa-me, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia, glória a Deus. Nossa vida é tua, Senhor. Nós pertencemos a ti, Senhor. Usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração,
temer até que em mim se ache só a ti. Usa-nos para a glória do Teu nome. Faz-nos ser diferença neste mundo de trevas, Deus. Faz-nos ser luz, Senhor, para a glória do Teu nome. Ajude-nos a viver para a Tua glória. Ajude-nos a viver para a Tua glória. A sermos santos porque o Senhor é santo. A vivermos uma vida de santidade em Tua presença. Aleluia. Pai Santo, muito obrigado por essa manhã, pela Tua palavra, Senhor. Eis aqui meu coração, eis aqui o coração do meu irmão, Senhor. Transforma-nos, Senhor. Modifica-nos, Senhor. Restaura-nos, Deus. Faz-nos ser aquilo que Tu queres que sejamos, Senhor. Modifica-nos conforme a Tua palavra, para que possamos viver à altura daquilo que Tu queres de nós, Senhor. Nós precisamos de Ti, precisamos do Teu Espírito. Limpa-nos, purifica-nos, perdoe-nos, santifica-nos, ó Deus, para que possamos ter uma vida que Te agrade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Estenda as suas mãos. Vamos abençoar quem nos abençoou hoje. Senhor, aqui está o Teu servo. Muito obrigado pela Tua palavra, que falou ao nosso coração. Prospera cada vez mais o ministério do Teu servo. Abençoa ele, a esposa, os filhos. Usa-o cada vez mais no ministério quanto aos jovens. Abençoa o Teu filho com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Nós Te louvamos. Amém. Meu amado irmão, coloque a mão no coração. O Senhor Jesus está em nosso meio. Eu tive a impressão que meu pai tinha 1,85 m. Era um homem negro e careca. Eu pensei que não era o Elias pregando, pensei que era meu pai. Não é? Que bom saber que o Evangelho não muda. Bom saber que ele foi. E nós temos a mesma fé, custe o que custar. Custe o que custar. Seria muito suspeito um filho pregar isso, mas foi um filho na fé, custe o que custar. Eu sei que eu poderia convidar qualquer pastor, a mensagem não seria outra. Irmãos, Deus tem uma balança. Deus tem uma balança. O mundo já está pesado. Ele está voltando.